Muito boa noite a todos. Espero que tenham tido um bom dia, que se sintam bem neste lugar. Estamos juntos mais uma vez para falar acerca das únicas boas notícias que vale a pena ouvir neste mundo em crise. O amor de Cristo por ti e por mim. O amor do Filho de Deus que se deu a si mesmo para morrer por nós na cruz do Calvário. Hoje vamos falar acerca de um tema muito especial. O tema é: tu podes fazer a diferença, os pequenos detalhes contam muito. Li a história recentemente de uma jovem aluna que escreveu à sua professora no final do ano letivo. A professora tinha tido uma influência muito forte sobre ela. Era uma jovem que raramente via a sua mãe. A mãe trabalhava demais. Quando estava em casa, ela não estava em casa. E durante muito tempo não tinha tido professores de matemática à altura. Mas agora, esta nova professora de matemática influenciou tanto a sua vida que no final do ano letivo, ela não tinha a certeza se elas se iam separar para sempre ou não. Então escreveu-lhe uma mensagem muito longa. Eu tive a oportunidade de ler essa mensagem. E dizia lá, logo no início, sobre o seu ensino e a sua influência, eu tornei-me uma pessoa mais simpática, bondosa e caridosa. Descobri que estou muito mais atenciosa para com os outros e muito menos inclinada a julgar. Você mudou a forma como eu penso acerca da matemática. Muitos jovens têm este problema. Eu tive este problema quando eu era mais jovem. Estava a estudar no liceu, ou na escola secundária, e lembro-me que eu não gostava muito de matemática. Mas no final nós chamávamos ciclo, naquela altura, no final do ciclo eu tive uma professora, antes de começar o ensino secundário, tive uma professora que era simpática. Bom, ela tinha dois lados. Ela era simpática e ao mesmo tempo pegava no giz e tinha uma pontaria desgraçada. E quando alguém se estava a portar mal, ela mandava o giz mesmo no fundo da sala e conseguia acertar na testa das pessoas. Bom, comigo nunca foi necessário. Uma vez mandou um apagador, chegou mesmo perto de mim. Bom, de qualquer maneira, eu lembro-me que essa professora, havia alguma coisa nela de simpático e que me cativava. E eu lembro-me que com essa professora eu tive a melhor nota que alguma vez tive a matemática na vida, só que depois comecei o ensino secundário. Eu tive um professor que era terrível. E esse professor, para nós decorarmos as regras da matemática, mandava-nos escrever 1500 vezes. Quando nós não sabíamos a regra, ele perguntava a regra da matemática, nós não sabíamos, ele mandava-nos escrever 1500 vezes em casa até à próxima aula. Eu desisti completamente, deixei de ir às aulas, tornei-me um zero a matemática, não sigam o meu exemplo. Mais tarde, alguns professores muito simpáticos tentaram, mas já estava tão mal que tive de me dedicar às humanidades. Para ciências nunca fui bom, porque a números nunca fui bom, porque tive o mesmo problema que esta jovem. Só que esta jovem encontrou uma professora que a cativou tanto que ela disse que agora ela ansiava pela aula de matemática, tornou-se uma das disciplinas em que ela era a melhor, ela era a pior disciplina dela era a matemática, tornou-se a melhor por causa da influência desta professora. Você acreditou em mim, escrevia ela, e isso era tudo o que eu realmente precisava. Você tomou o tempo para se importar comigo. E não só isso, mas fez questão que eu soubesse que se importava. Isso fez a diferença. Querido amigo e querida amiga, se fosse a primeira noite que nos estávamos a encontrar, talvez alguém esteja a assistir pela primeira vez a esta palestra, e nesse caso, bom, tenha um pouco de paciência comigo, mas para aqueles que têm assistido a estas palestras desde o princípio, ou para aqueles que já assistiram mais de uma vez, e para aqueles que aceitaram, como muitas pessoas se levantaram nestas palestras e aceitaram Jesus como o seu Salvador, para aqueles que aceitam Jesus como o seu Salvador, para aqueles que amam a Deus ou que desejam amar a Deus de todo o coração, meu querido amigo, hoje deixa-me dizer-te que o mundo precisa que tu e eu, que nos dizemos cristãos, possamos fazer a diferença. Há pessoas sedentas de um pouco de carinho, de um pouco de atenção, de um pouco de amor.
Um pequeno sorriso pode fazer diferença no dia de alguém. Um pequeno detalhe pode mudar a vida de alguém. Jesus mudou a vida das pessoas porque lhes deu atenção e porque, com o seu exemplo, Ele influenciou homens e mulheres para toda a eternidade. A Bíblia diz-nos que Ele nos deixou um exemplo para nós seguirmos. 1 de Pedro 2, verso 21 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus, em tudo o que Ele foi, em tudo o que Ele disse, em tudo o que Ele fez e, sobretudo, nos últimos momentos da sua vida nesta terra, sobretudo na grande história, na grande realidade da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, nós podemos ver detalhes, pequenos detalhes, que alteraram a vida de milhões e de milhões de pessoas, que hoje leem as Escrituras, aprendem acerca de um amor tão grande, que vai aos ínfimos detalhes, que conta aos cabelos da nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus conta aos cabelos da nossa cabeça. Eu estou a perder o cabelo, podem ver? Estão a ver? Está a começar a cair. Quando eu vi que ele estava a começar a cair, fiquei muito preocupado, mas depois li aquele versículo da Bíblia. Não vos preocupeis. Deus conta aos cabelos da vossa cabeça, disse Jesus. Deus está preocupado com os detalhes da tua vida. E se tu és um cristão, se tu és uma cristã, se tu amas a Deus, se tu amas a Jesus, precisas de seguir esse exemplo de amor e em tudo na tua vida mostrar esse cristianismo autêntico. Reparem o que aconteceu na história da ressurreição. A Bíblia diz-nos que no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Diz-nos o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 1. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, é João que estava a escrever, não se menciona pelo nome, mas ele sentia o amor de Jesus de uma maneira tão grande, tão forte por ele, que ele chamava-se a si próprio o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, a Bíblia diz que Pedro e João fizeram uma corrida até ao sepulcro. Pedro devia ser um bocadinho mais velho, João deveria ser o discípulo mais novo de Jesus, dos 11 que ficaram vivos naquela altura. E João, embora Pedro e João tivessem ido os dois a correr, João, mais novo talvez, mais ágil talvez, se calhar era magrinho como eu, foi a correr e correu mais depressa e chegou ao sepulcro. E abaixou-se e viu que a pedra estava fora do sítio, que não estava ninguém no sepulcro, e ficou com medo e ficou ali. Então a Bíblia diz que Pedro chegou depois, mas Pedro tinha uma personalidade diferente, chegou depois Simão Pedro que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E agora reparem, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quando Jesus ressuscitou, de acordo com a Bíblia, depois de ter dado a sua vida por toda a humanidade, depois de ter sofrido algo que nunca nenhum ser no universo alguma vez sentiu ou sofreu, Ele que é um ser único, porque não é apenas Deus, mas tornou-se homem, filho unigênito, quer dizer um filho de uma geração, de uma gênese completamente diferente. Toda a criação no universo não há um ser como Ele. Cristo Jesus, Deus, o Verbo eterno que se tornou homem, morreu por nós na cruz, ressuscitou. E quando ressuscitou, não deixou de dobrar o lençol que tinha sobre a sua cabeça. Ele dava atenção aos pequenos detalhes, ao seu olhar, que controla os mundos, que controla as galáxias e que controla os átomos. Tudo é importante para Jesus. Tudo é importante para Jesus. E agora reparem no verso seguinte. Foi João que escreveu estas palavras e escreveu acerca dele próprio. Reparem. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu
e creu. Jesus tinha feito a diferença de uma forma tão forte na vida de João, que quando João viu a maneira como o lenço estava dobrado, João percebeu claramente quem é que tinha dobrado aquele lenço. No íntimo do seu coração, embora ainda com dúvidas e com tremores, João sabia quem é que tinha dobrado aquele lenço. Ele conhecia Jesus, tinha estudado a vida de Jesus, tinha estudado o caráter de Jesus durante 3 anos e meio. Ele percebeu que Jesus era completamente diferente de todas as pessoas que ele já tinha conhecido. Ele absorveu o amor de Jesus como nenhum outro discípulo. E quando ele viu aquele lenço, João viu e creu, João percebeu. Ele sabia quem é que tinha dobrado aquele lenço. Jesus é alguém completamente diferente. Se Ele passa pela tua vida, se tu o conheces, se te entregaste a Ele, se és um cristão, se és uma cristã, a tua vida não pode ficar da mesma forma. Tem de mudar, algo tem de mudar, tudo vai mudar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Jesus disse 2 afirmações que podem parecer contraditórias, mas não são, são complementares. Jesus disse no Evangelho de João, está escrito, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas também disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, verso 14 diz, vós sois a luz do mundo. Ao morrer e ressuscitar e ascender ao céu, Jesus fundou a sua igreja cristã, deixou os seus discípulos para iluminarem o mundo, para mostrarem e para fazerem a diferença. Se os cristãos não fazem a diferença, o mundo não pode ver a luz de Jesus Cristo. Tu és um cristão, entregaste a tua vida a Jesus. Se és um cristão e se as pessoas olham para ti e veem exatamente o mesmo que veem todas as outras pessoas que não são cristãs, que cristianismo é que é esse? Vós sois a luz do mundo, tu és a luz do mundo. Deus chamou-te para iluminares a terra. Não tenhas medo de levantar, de ser diferente, resplandecer. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, disse Isaías. Há um povo no final da história terrestre. Um povo que está profetizado no Apocalipse. Um povo que prega a mensagem dos 3 anjos que está escrita em Apocalipse capítulo 14. Esse povo, diz a Bíblia, logo na mensagem do primeiro anjo que nós já estudámos, diz com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. Um povo que iria pregar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que temer a Deus é guardar os seus mandamentos, todos os seus mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, da lei moral. A hora do seu juízo, desde 1844, começou a intercessão de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas, também diz, não só temei a Deus, não só é vinda a hora do juízo, mas diz, dai-lhe glória. O que é que significa dar glória a Deus? O que é que vocês acham? O que é que significa dar glória a Deus? O apóstolo Paulo escreveu, não pensei que eu vou repetir a mensagem de ontem, mas leiam com atenção este texto. Reparem, 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Dar glória a Deus é fazer tudo na nossa vida de uma forma que honre a Deus e que esteja de acordo com os projetos de Deus para o ser humano. É um ideal muito elevado, mas é um ideal que, apesar de tu e eu não conseguirmos alcançar por nós próprios, Jesus, o Filho Eterno de Deus, aquele que morreu por nós na cruz, pode dar-nos essa força e esse poder. O apóstolo Paulo disse, pensai, logo nos teus pensamentos, começa a dar glória a Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, verso 2. Ele estava a falar acerca da morte de Jesus e a dizer, se vocês já morreram com Jesus daquela cruz, se negaram o vosso eu, se entregaram a Cristo completamente, então pensem nas coisas que são do céu. O diabo vai tentar levar a vossa mente e os vossos pensamentos só para as coisas desta terra. Pensem nas coisas que são do céu, tenham alegria e prazer nas coisas que são do céu. Um dia, toque, 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 bateram à porta de Martinho Lutero, grande reformador da Reforma Protestante. Bateram à porta, toque, toque, toque. O doutor Martinho Lutero mora aqui.
E o Dr. Martinho Lutero veio à porta. Abriu a porta. Disse: o Dr. Martinho Lutero mora aqui! Ele olhou para o homem e de repente Martinho Lutero teve um insight, um vislumbre. Respondeu como um verdadeiro cristão deve responder. Reparem, não! Respondeu Lutero. Ele morreu! Agora é Cristo que vive aqui! Meu querido amigo, se tu és um cristão, agora já não deves ser tu que vive. Mas Cristo deve viver na tua vida. Já não é o que eu quero, o que me apetece, o que eu gosto. É o que é que Jesus tem prazer. Qual é a sua vontade para a minha vida? O que é que Ele quer para mim? O apóstolo Paulo escreveu isto, noutras palavras também, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, disse o apóstolo Paulo e escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele usou uma palavra que não há uma tradução certa para português. Vinha da palavra metamorfose. Nós poderíamos traduzir de uma forma assim esquisita, metamorfai-vos. E estava a falar acerca daquilo que acontece quando uma lagarta se torna borboleta. Deus deu o seu Filho eterno, o seu Filho Jesus, para morrer na cruz por ti, para te dar a vida eterna, para que tu ganhes asas um dia, para que possas voar eternamente e ir a muitos planetas. Será que estás a colocar a tua salvação em causa por causa de coisas a que te estás a agarrar nesta terra? Metamorfai-vos, mudai o vosso entendimento. A maior parte das pessoas nesta terra vive um pouco como as lagartas. Uma lagarta tem uma visão de lagarta, só vê certas coisas porque não voa mais alto. Vive para comer as folhas e acabou. Uma borboleta tem uma visão mais alta. Uma borboleta quer mais do que esta vida. Uma borboleta voa alto e vê as coisas noutra perspectiva, meu querido amigo. Isto foi uma grande introdução. Eu vou agora ao ponto que eu quero ir. Vou começar agora, depois de ter introduzido, e a introdução foi importante para te dizer que se és um cristão, a tua vida tem de ser diferente. Agora, antes de eu prosseguir, não vou prosseguir sem vocês me darem a vossa autorização. Posso falar sem rodeios esta noite? Eu preciso da vossa autorização. Posso falar sem rodeios esta noite? Vocês dão uma autorização para eu falar sem rodeios esta noite? Tu que estás a assistir aí em casa, não és obrigado a assistir. Dás-me a tua autorização para eu falar sem rodeios? A forma que tu me dás a tua autorização é continuares a ver esta mensagem até ao fim e partilhares com os teus amigos. Mas talvez sejam coisas que nunca ouviste. Mas repara bem porque é importante. Deus quer que tu ganhes asas, tu voes, tu vejas as coisas de outra maneira. Quer, pois, disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, quer, pois, que os homens, ao fazerem oração em qualquer lugar, o façam erguendo as mãos puras, sem ódios nem intrigas. É bom vir à igreja, é bom falar de Jesus, é bom levantar as mãos e fazer uma oração, mas se tens ódio e intrigas no teu coração, meu querido amigo, se tens ódio e intrigas no teu coração, será que realmente és um cristão? Agora reparem, continua. Senhoras, respirem fundo, ok? Respirem fundo. Respirem fundo. Às mulheres, quero pedir, reparem como o apóstolo Paulo é tão querido, eu quero pedir, mulheres, que se apresentem com dignidade, com modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9, vão ler em vossa casa, na vossa Bíblia. Às mulheres, quero pedir que se apresentem com dignidade, com modéstia, sem grandes penteados, nem ouro, nem joias, nem vestidos luxuosos. Graças a Deus não fui eu que escrevi estas palavras, foi o apóstolo Paulo, sob a inspiração de Deus. Sem grandes penteados, nem ouro, nem joias, nem vestidos luxuosos. Não procurem, disse também o apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, verso 3, não procurem a beleza exterior,
pelo arranjo do cabelo, joias de ouro e belos vestidos. Há mulheres que passam imenso tempo de manhã ao espelho, o marido diz, a mulher, vamos embora, estamos atrasados. Oh, calma, eu não estou pronta. Graças a Deus lá em casa não é esse problema, é mais o contrário. A Soliane diz, eu já estou pronta. Eu digo, epá, calma lá, ainda estou aqui. Isto também é para os senhores, são um bocado vaidosos, não é? Não podemos falar só sobre as senhoras. Hoje em dia, agora há uma nova designação, é um metrosexual, não é? Os homens também se dedicam assim muito, arrancam as pestanas e mais não sei o quê. Qual é a beleza mais importante? É exterior ou é interior? Para um cristão, o que é que vale mais a pena? Não estou a dizer que temos de andar por aí com as sobrancelhas muito grandes. Se tens sobrancelhas muito grandes, corta um bocadinho, não faz mal. Não é isso, não é... Deus quer que sejamos bonitos por fora também, claro, tanto quanto possível. No meu caso, há coisas que eu não posso mudar. O meu nariz não pode ficar mais pequeno. Podia se eu fizesse uma cirurgia, mas eu acredito que Deus não nos pede isso. Senhores e sobretudo senhoras, a quem o diabo tenta com a vaidade. O diabo foi expulso do céu porque deixou que o seu coração se enchesse de orgulho, de violência e de vaidade. Nunca se esqueçam disso. Começou a pensar mais nele próprio e na sua imagem do que em Deus. Senhoras e senhores, que pensam demasiado na beleza exterior, Deus considera-te um ser bonito. Senhora, Deus considera-te uma senhora bonita. Mesmo que o teu marido diga que não és bonita, às vezes há maridos muito maus, ou que não demonstre que te acha bonita, Deus criou-te. Para Deus tu és importante e tu és bonita. Para Deus és a criatura mais linda que há. Deus ofereceu o seu Filho Jesus por ti naquela cruz. Não precisas te apraltar demais por fora, porque Deus ama-te por dentro e por fora. Deus ama-te. Deus criou-te e Deus ama-te. Por isso, procura a beleza que está dentro do coração. Que a vossa beleza esteja no interior do coração, escreveu o apóstolo Paulo. Beleza que não passa e que consiste no espírito de modéstia e mansidão. Essa é a beleza que tem o maior valor diante de Deus. Abram a vossa Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 4. Leiam em vossa casa. Deixem que Deus fale ao vosso coração. E que dizer sobre a linguagem de um cristão? Um cristão está mais interessado com a beleza interior do que com a beleza exterior. E um cristão tem uma linguagem diferente da linguagem das outras pessoas. Reparem o que disse o apóstolo Paulo também, Efésios capítulo 5, verso 3. Como crentes em Deus, não consintam que a devassidão ou qualquer espécie de imoralidade ou ganância sejam sequer nomeadas no vosso meio. Também não fica bem dizerem palavras inconvenientes, insensatas ou grosseiras. Palavras de agradecimento a Deus é o que devem dizer. Efésios 5, verso 4. Há cristãos que se dizem cristãos, mas dizem piadas e riem-se de piadas que desonram o nome de Jesus Cristo. Há cristãos que se dizem cristãos, mas falam acerca de coisas e dizem coisas que um cristão genuíno, por favor, meus queridos amigos, não pode dizer. Os discípulos de Cristo, quando Jesus estava a ser traído e julgado, os discípulos de Cristo eram conhecidos pela sua linguagem. Não só por serem galileus, não só por terem um sotaque diferente, mas por serem pessoas que não usavam certo tipo de linguagem. Por isso, quando Pedro negou a Jesus, essa negação foi forte, porque Pedro não só disse não o conheço, mas começou a usar linguagem, um certo tipo de linguagem que os discípulos de Cristo não usavam. É o que conta a história dos Evangelhos. Há certo tipo de palavras que um cristão não deve usar. Reparem o que disse o apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia conta a história da humanidade como ela é. A Bíblia tem partes que são difíceis de ler, conta o podre dos heróis da história de Deus. A Bíblia não esconde as coisas que são feias, mas está escrita para nós compreendermos que há um Deus no céu que é puro, santo e justo e amável e tem prazer nas coisas puras, santas, amáveis e
lindas aos seus olhos, as coisas que Ele criou, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, há coisas que não têm louvor nenhum, há coisas que não nos fazem bem. E essas coisas, não devemos pensar nelas. O apóstolo Paulo disse também, mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diz, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, na versão Almeida, revista e atualizada, é uma excelente versão, não é a que eu mais uso, mas é uma excelente versão, e usa a palavra contemplando. O que é contemplar? Não é só ver uma vez. Eu posso ver uma vez, vou conduzir o meu carro, vejo uma vez, como já vi muitas vezes, um póster com uma mulher vestida de uma maneira um bocado indecente, e eu posso ver uma vez isso, bom, não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam um ninho. Ver uma vez é uma coisa, contemplar é passar tempo a contemplar coisas que poluem a minha mente. Meu querido amigo, estás a ser tentado a ver coisas que poluem a tua mente, a ver coisas cheias de sensualidade e de imoralidade. Deus hoje, pelo amor que Jesus te tem, que morreu na cruz pelos teus pecados, Deus hoje está a apelar ao teu coração. Deixa essas coisas que te fazem tão mal. Olha para aquilo que é puro, que é santo, para aquilo que te aproximará de mim. Querido amigo, querida amiga, senhoras, vocês podem ajudar muito Deus e podem ajudar muito o diabo, na maneira como se vestem. Não é só em relação ao excesso de cuidado com a aparência exterior a nível de penteados e de joias, como falava o apóstolo Paulo, mas também na roupa que usam. Os senhores são diferentes das senhoras, os homens são diferentes das mulheres. Toda a gente sabe isso, não só por fora, não só fisicamente, mentalmente também. Há homens, há muitos homens, bom, deixem-me dizer isto de outra forma. Há senhoras que se vestem sem intenção de o fazer, sem intenção de o fazer. Vestem-se de uma forma que faz com que os homens olhem para elas não como uma criatura de Deus, um ser humano por quem Jesus verteu o seu sangue, mas como objetos. Objetos sensuais. Por isso, minha querida amiga que estás a ouvir estas palavras, estás aqui neste auditório, que estás lá em tua casa, ouve bem. Pede a Deus que te mostre qual é a roupa que uma cristã deve usar. Não me venhas perguntar a mim, eu não sou Deus, eu não te sei tudo, mas ora a Deus, fala com Deus. Pede, quem sabe, conselho a uma cristã mais experiente. E procura qual é a roupa que mais honrará a Deus e que mais fará com que os homens que te veem te respeitem. Claro que eu não acho que devemos fazer tudo por causa das opiniões das outras pessoas, não é isso. Mas devemos fazer tudo para a glória de Deus. E assim, quando eu me visto, quando eu me penteio, quando eu me arranjo, quando eu escolho aquilo que eu como, que eu bebo, como dizia o apóstolo Paulo, e quando eu faço tudo mais, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Porque ao contemplar as coisas más, eu tornar-me-ei o quê? Uma pessoa que contempla guerras e violências e mal e traição. Uma pessoa que está sempre a contemplar coisas, vamos supor, uma pessoa que gosta muito de filmes de violência. Acham que um jovem um dia estava a falar sobre este tema num auditório no Algarve e chamei um jovem à frente e usei-o para fazer uma ilustração e estava assim a abaná-lo um bocado. Imagina que tu estás sempre a ver filmes de violência e de morte e de luta. E eu... Imagina, o que é que vai estar dentro do teu coração? E ele nem queria dizer muito, ele estava assim um bocado encabacado, não percebia porquê. No final, a mãe dele veio ter comigo e disse: pastor, muito obrigado. Eu disse: então porquê? É que hoje é o aniversário dele. E hoje, eu, como mãe, estive a apelar ao coração dele, estive a falar com ele, tive uma conversa enorme com ele, estive a chatear-lhe a cabeça, como se costuma dizer, porque ele só vê filmes de violência. Se tu contemplares violência, vais te tornar violento. Se tu contemplares traição, vais te tornar dor. Se tu contemplares tudo o que é bom, tudo o que é puro, quais são os filmes que tu estás a ver? Um filme
Pode ser muito bom se tiver coisas boas e pode ser muito mau se tiver coisas más. É simples, não é? Agora a escolha é tua. Será que um cristão vê os filmes que tu estás a ver? Então continua. Será que quando estás sentado a ver esse filme, Jesus está ao teu lado e poderias conversar com Jesus acerca desse filme? Verias tu com Jesus esse filme? Passarias tu tempo a ver esse filme se soubesses que Jesus vinha amanhã? Bom, meus queridos amigos, vocês deram uma autorização para falar sem rodeios. Sei que é um bocado difícil. Posso continuar? Ainda há aqui pessoas acordadas? Acordadas há. Ainda há pessoas aqui que conseguem sorrir sem me mandar tomates podres? Ok, vamos continuar. Há certos sítios aos quais um cristão certamente não irá. Há certos sítios que não foram feitos para honrar a Deus. Há certos sítios que têm músicas que não foram feitas para honrar a Deus. Se tu soubesses que Jesus vem amanhã, entrarias numa discoteca? Se tu soubesses que Jesus vem amanhã, tu entrarias no cinema para ver o filme que tu vais ver? Se tu soubesses que Jesus vem amanhã, ouvirias o tipo de músicas que estás a ouvir? Meu querido amigo, eu fui muito explícito, não vou continuar a bater no ceguinho. Eu próprio sou um pecador, tenho muitos erros, muitas coisas para mudar. Mas se eu soubesse que Jesus vinha amanhã, quem sabe iria viver diferente do dia de hoje. Se Jesus vier amanhã, hoje eu quero ser inteiramente honesto com as pessoas que estão a ouvir, aqui e lá em casa, e dizer-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. João Batista dizia às pessoas que estavam à espera da vinda do Messias, e eu digo àqueles que estão à espera da segunda vinda de Jesus, se realmente Jesus é tudo para ti, há certos sítios em que um cristão não entrará. Quando eu era adolescente, fui ver um jogo de futebol, um estádio de futebol. E nesse sítio, nunca mais me esqueci, todos à minha volta estavam a beber cerveja. Eu por acaso não bebia, portava-me bem, não é? Mas a maneira como todas as pessoas estavam à minha volta, os nomes que estavam a chamar ao árbitro, as conversas que estavam a ter, o ambiente que se estava a viver, o excesso de fumo, tudo isso me disse que um estádio de futebol não é um sítio para um cristão. Agora, claro, há lugares e lugares. Há lugares muito bons, não é? E a companhia pode ser boa. Portanto, eu não tenho nada contra o futebol, atenção. Não tenho nada contra o futebol. Não sou um grande jogador de futebol. Se forem jogar futebol comigo, vocês vão perceber. Eu corro o campo todo e acerto na bola uma vez, com muita sorte, sem querer. Alguém manda a bola e por acaso bate-me nas costas. Mas bom, de qualquer maneira, eu sei que há aqui algumas pessoas que no fim vão me matar, mas não faz mal. Temos de amar a Jesus até à morte. Não tenho nada contra o futebol. Mas tenho algumas reticências. Se Jesus viesse amanhã, tu ias ver um jogo de futebol hoje? Se Jesus viesse hoje, se tu morresses hoje, ias ver um jogo de futebol hoje? Estás pronto para ver Jesus voltar nas nuvens do céu? A questão com o futebol é uma só. É que os homens e o futebol às vezes são uma mistura explosiva. E as mulheres, algumas mulheres também. Uma mistura um bocado explosiva. Dizemos coisas a jogar futebol ou a ver futebol que um cristão não diz. E quando é assim, mais vale deixar o futebol para ter Jesus no coração. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Estão a ver? A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando a equipa adversária ganha, tu ficas feliz a saltar, tão feliz como quando a tua equipa ganha? Ficas? Ficas feliz? Ok, desculpa, estou a ver que há aqui muitos homens que deixaram de gostar de mim neste momento. Mas, sobre tudo isto, diz o apóstolo Paulo, Colossenses 3,14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, mesmo pela equipa adversária, meu amigo. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Jesus disse assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, mesmo que o pastor diga que não gosta de futebol, tens de amá-lo, tens de gramá-lo. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E esse amor revelado na cruz do Calvário, é o que fará a diferença na tua vida. Muitas pessoas tentam mudar a sua vida. Eu sei que isto não é bom, mas eu gosto tanto, olha, acabei por cair outra vez. Meu querido amigo, em ti não há poder para mudar a tua vida.
E em mim não há poder para mudar a tua vida. Mas na palavra de Deus e em Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, há poder para mudar a tua vida. No próximo fim de semana vamos falar acerca do poder da oração, do poder do estudo da palavra de Deus. Tens de estar cá na próxima sexta-feira à noite. Mas hoje posso dizer-te que Jesus morreu naquela cruz para te dar um amor tão forte, um vínculo tão forte ao trono de Deus e um vínculo tão forte ao teu próximo, que certamente, com esse amor, por amor a Jesus que morreu por ti, que deixou o céu por ti, tu estarás disposto a deixar tudo o que for preciso por amor a Jesus. Amém? Deus ama-te. Deus ama-te com todo o seu coração. Deus deu o seu Filho por ti. Estás disposto a deixar alguma coisa por amor a Jesus? Essa é a pergunta que eu te faço. Isto não é apenas uma história. As boas notícias do amor de Cristo, as boas notícias, a última mensagem de misericórdia que está a atravessar este mundo, não é uma história. A morte de Jesus e a ressurreição não é uma história apenas. Apercebe-te comigo de algumas evidências muito fortes que temos na Bíblia. Repara, diz-nos este autor, dois autores, Kenneth Bowie e Robert Bauman Jr., escreveram um livro excelente, está traduzido em português, 20 evidências que Deus existe, editado em 2008 em português. Diz, até certo ponto, devemos reconhecer que os escritores dos Evangelhos estavam procurando contar de boa fé o que realmente aconteceu. Eles estavam a contar o que realmente aconteceu. Porquê? Visto que muito do que eles dizem tem marcas evidentes de sinceridade, até com relação a factos que dificultam a causa deles. Meu querido amigo, se eu não tivesse a procurar servir a Deus de todo o coração, não dizia as coisas que disse hoje, porque eu sei que não é fácil para ti ouvir. Mas os apóstolos e os discípulos de Jesus sempre disseram a verdade, mesmo quando era impopular. E era impopular naquela altura dizer que Jesus morreu e ressuscitou. A cruz era a pior vergonha que existia. E uma ressurreição, quem é que ia acreditar que um homem foi crucificado, amaldiçoado por Deus, por isso estava crucificado numa cruz, quem é que ia acreditar que ele ressuscitou e que era Deus, o Messias e o Salvador? Agora reparem, a Bíblia diz que os 11 discípulos partiram para a Galileia, depois da ressurreição de Jesus, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Mateus capítulo 28, verso 16. Eles partiram para aquele grande encontro que Jesus tinha marcado com eles antes da sua morte e ressurreição. E quando eles partiram para esse monte, diz-nos a Bíblia que lá, o apóstolo Paulo depois diz no livro de 1 aos Coríntios, que Jesus foi visto por mais de 500 discípulos de uma vez. E agora reparem o que diz a Bíblia, Mateus 28, verso 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vai sempre haver pessoas que vão duvidar, por mais claras e poderosas que sejam as evidências, mesmo que vos mostremos a mais simples de todas, que é Jesus dividiu a história, nenhum outro homem dividiu a história, por mais claras que sejam as evidências. Há sempre alguns que vão duvidar, Alguns duvidaram, tu és livre para duvidar hoje à noite. Duvidar da história do amor de Cristo e do poder de Cristo para mudar o teu coração e a tua vida. Mas eu quero ser um daqueles que acreditam, amém? Eu quero ser um daqueles que acreditam em Deus, que Deus é poderoso para mudar a minha vida, para mudar o meu caráter e me tornar um filho de Deus que vai herdar o reino dos céus. Meu querido amigo, minha querida amiga, se tu e eu não estivermos lá, se não nos prepararmos para esse dia, será que vale a pena a vida que nós vivemos aqui? Eu anseio por reuniões como esta, mas em que o poder do Espírito Santo seja revelado de uma forma extraordinária. Anseio por momentos em que os corações se abram, em que haja um genuíno arrependimento para com Deus, em que deixemos a vaidade, o orgulho, o egoísmo, em que não procuremos a aparência, mas procuremos um coração completamente dedicado a Deus. É esse o teu objetivo, é esse o teu propósito. Sei que há muitas pessoas, podem não ser da minha denominação, mas são cristãs sinceras. São homens e mulheres que amam a Deus e que querem fazer o que é certo. E eu oro para que ouçam estas palavras e se entreguem a Jesus de todo o coração e deixem que Jesus mude os seus corações. Alguns duvidaram, mas alguns acreditaram, graças a Deus. Diz-nos a Bíblia que os discípulos, eles foram sinceros com aquilo que aconteceu naquele dia em que Jesus morreu. A Bíblia diz que eles estavam trancados com medo dos judeus.
Não tiveram vergonha de dizer a sua miséria porque sabiam que Jesus morreu por eles naquela cruz. Agora repara, a Bíblia diz-nos que as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo, Mateus 28, verso 9, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Agora reparem, se os discípulos de Cristo estivessem a inventar uma grande história acerca da sua ressurreição, acerca da sua morte, de certeza, que eles não teriam escrito isto nos Evangelhos. De certeza. Sabem porquê? Reparem, o que disse Philip Yancey, um jornalista que estudou muito a vida de Jesus, escreveu um livro excelente que eu tenho em casa, o Jesus que eu nunca conheci. Não estou de acordo com tudo o que ele diz nesse livro sobre Jesus, mas grande parte, sim, grande parte é um estudo histórico maravilhoso. E diz o seguinte, os tribunais judeus, no primeiro século, nem mesmo aceitavam o testemunho de mulheres. Uma cobertura deliberada teria destacado Pedro ou João, ou melhor ainda, Nicodemos. Se eles quisessem fazer um engano, eles tinham dito que Nicodemos, que era um homem rico e importante, viu Jesus ressuscitado. Mas eles falaram assim com umas mulheres que ninguém conhecia, e naquela altura o testemunho das mulheres nem sequer era aceito no tribunal. Reparem, não criando uma história centralizada em conversa de mulheres. Naquela altura, as conversas das mulheres... Bom, hoje em dia ainda há algumas mulheres que têm estas conversas, não é? Conversa de fala, a gente vai lá ouvir. O que é que vocês estão a falar? Isto é conversa de mulheres. Acham que iam centrar a história da ressurreição de Cristo numa conversa de mulheres, se não fosse verdade? A Bíblia está escrita ao contrário de todos os escritos históricos daquela altura. Conta as coisas boas e as coisas más e conta até as coisas que Jesus fez, que não são muito populares. Quem sabe as coisas que Jesus está a dizer ao teu coração esta noite não são muito populares, mas são a verdade. E a evidência mais forte para mim é que a primeira mulher, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu no dia da ressurreição, na manhã da ressurreição, foi uma mulher muito especial chamada Maria Madalena. Há muitas pessoas que escreveram livros, fizeram filmes muito interessantes e que sugerem que Jesus tinha uma relação amorosa com Maria Madalena. Deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus tinha uma relação amorosa no sentido que o Criador e o Salvador amava aquela criatura como te ama a ti. Jesus amava esta mulher. Agora reparem que tipo de mulher é que era. Diz a Bíblia que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Marcos 16, verso 9 confirma, João confirma. E os Evangelhos dizem que esta mulher era uma mulher de má vida, uma mulher adúltera, uma mulher que na Bíblia era classificada de prostituta. Se tu estivesses a fundar uma igreja e precisasses de alguém que fosse anunciar em todo o mundo que tu fundaste uma igreja, que era a melhor igreja do mundo e que através dessa igreja as pessoas podiam conhecer o Salvador e ser salvas, ias procurar uma prostituta para falar da tua igreja? Está escrito porque é verdade. Não foi inventado. É a maior evidência. E agora repara, da qual tinha expulsado 7 demónios. Há um grande conflito neste mundo e neste universo. Um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E o conflito é pela tua mente. Satanás quer ganhar a tua mente, quer colocar lá coisas que Deus odeia, quer que tu te transformes não com um caráter semelhante ao Deus, cheio de amor e de pureza e de santidade, mas com um caráter cheio de egoísmo e de vaidade e de coisas mundanas e de sensualidade. Agora, meu amigo e minha amiga, tu tens a escolha é tua. Queres amar a Jesus de todo o teu coração? É que nesta mulher, que era uma prostituta, que foi possuída por demónios, por anjos de Satanás, nesta mulher ocorreu uma mudança tão grande, que esta mulher amava a Jesus mais do que tudo na sua vida. Ofereceu-lhe um dia um ano inteiro de salário, num vaso de alabastro que quebrou aos seus pés. Mas o perfume maior que ela tinha era o amor do seu coração por Jesus. Ela percebeu quanto Jesus a amava. Ela percebeu quanto Jesus sofreu por ela. Ela percebeu, ela ouviu Jesus a clamar ao Pai com lágrimas, a pedir a Deus que a libertasse dos demónios e que a libertasse de uma vida horrível. E Jesus está a interceder por ti neste momento. O Espírito Santo está a falar ao teu coração neste momento.
a pedir-te, meu amigo, dá-me o teu coração. Meu filho, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração completamente. Deixa as coisas do mundo, dá-me o teu coração completamente, converte completamente a mim. Certamente tudo ficará mais claro quando quiseres fazer a minha vontade antes da tua. Esta é a mensagem de Deus a ti e a mim esta noite. Li há algum tempo atrás a história de um homem que foi chamado para ir à praia pintar um barco vermelho que estava a perder a tinta. Então, o proprietário do barco chamou e disse, olha, está aqui o meu barco vermelho, eu sei que você é pintor, eu chamei, quero que você pinte este barco, como está a ver, está a perder a tinta, pinte o barco, eu pago-lhe aquilo que o senhor quiser. E o homem olhou para o barco vermelho e disse, ok, posso fazer isso, olha, a tinta custa tal, a mão de obra é tal, muito bem. Então, pintou o barco. Pintou o barco e durante o momento em que pintava o barco, percebeu-se que o barco tinha o casco partido num certo lugar e a tinta não estava, o barco não vedava bem e ele apercebeu-se disso por causa de ter pintado. E então ele disse, bom, isto é fácil de consertar, e consertou o casco do barco. Então deixou o trabalho pronto, acabou de pintar, recebeu o dinheiro que o dono do barco, o proprietário do barco, lhe tinha prometido, e então lá foi ele para a sua casa. No dia seguinte, o proprietário telefonou-lhe e disse, eu preciso me encontrar consigo. Então encontraram-se e o proprietário ofereceu-lhe um cheque de uma quantia muito maior do que aquela que ele tinha levado por pintar o barco. E disse, o senhor já me pagou ontem? Isto é muito dinheiro? Ele disse, sim, mas eu quero pagar porque você consertou um buraco que estava no barco. Ele disse, como é que o senhor sabe? Eu sabia que estava lá o buraco e tinha-me esquecido. Ia mandar alguém consertar aquilo, até lhe ia falar consigo para saber se o senhor também podia consertar, mas olha, acabei por me esquecer, tinha muita coisa para fazer. Mas sabe o que mais? O senhor consertou o barco e os meus filhos não falaram comigo. Assim que a tinta secou, eles, arrancaram com o barco, foram para o mar alto e eles não morreram graças a si. Você consertou o barco, foi um pequeno detalhe. Foi uma pequenina coisa que você fez, voluntariamente, nem quis levar dinheiro por isso. Mas isso salvou a vida dos meus filhos, eu quero lhe entregar este cheque. É apenas uma história, não sei se é verdade. Mas um pequeno detalhe pode mudar a vida de alguém. Jesus apareceu a Maria Madalena, de acordo com o Evangelho de João, antes de ter subido ao Pai. Quando apareceu às outras mulheres, elas abraçaram, adoraram-no e abraçaram os seus pés. A Maria Madalena, Jesus não o permitiu. Jesus precisava de fazer uma ascensão ao Pai para saber se o seu sacrifício pela humanidade tinha sido aceito. Algo aconteceu entre a aparição a Maria Madalena e a aparição àquelas mulheres, porque a Maria Madalena, Jesus não permitiu que ela abraçasse os seus pés, mas Jesus ouviu o seu clamor. Jesus ouviu Maria a chorar. O Evangelho de João diz-nos que ela estava desesperada, não sabia onde estava o corpo de Jesus, não sabia onde estava o seu Senhor. Aquele coração agora vivia para um nome, vivia para uma pessoa, e essa pessoa era Jesus, e esse nome era Jesus. E se tu queres viver para esse nome, se o amor de Cristo é o mais importante na tua vida, tens hoje a oportunidade de entregar o teu coração e toda a tua vida completamente nas mãos de Cristo. Amém. Lembrar de mim numa Bíblia que você deixou de ler. Lembrar de mim no silêncio de uma vida em solidão. Eu posso ver você chorar, sinto teu pesar, a paz te dou, filhinho meu, lembro de você, lembra de mim.
Lembrar de mim quando a cor do pôr do sol enche o céu. Lembrar de mim quando ver anoitecer e o sol surgir. Eu posso ver você chorar, sinto teu pesar, a paz te dou, filhinho meu, lembro de você, lembra de mim. Lembrar de mim quando uma criança sorri pra você. Lembrar de mim, quero tanto te falar, tanto te olhar, quero sim te ver sorrir. Eu posso ver você chorar, sinto teu pesar, a paz te dou, filhinho meu, lembro de você, lembra de mim. Antes de você nascer, já lembrei-me de você. Lembrar de Quando a mim. idade então chegar, ao seu lado vou estar. Lembrar de mim. Amém. Se esqueceres tudo esta noite, lembra-te de Jesus. Se estivesses hoje naquela sexta-feira, se visses hoje Jesus a verter o seu sangue por ti na cruz, será que, ao saberes que foi pelos teus pecados, não estarias disposto a entregá-los? Talvez as coisas que eu falei hoje não sejam uma pedra de tropeço para ti. Talvez as coisas que eu falei hoje não sejam um Deus no teu coração, ou talvez sejam. Mas se tu soubesses que Jesus viria amanhã, e se hoje tivesses um vislumbre do seu amor naquela cruz, não estarias disposto a te colocar de joelhos? Não estarias disposto a dizer: Senhor, seja o que for que é um ídolo no meu coração, seja o que for que é um Deus na minha mente, seja o que for que me esteja a separar de ti, eu quero entregar hoje. Eu quero entregar porque eu quero amar-te mais a ti. Alguém gostaria de se ajoelhar comigo aos pés da cruz do Calvário e entregar o seu coração completamente nas mãos de Jesus Cristo? Senhor Jesus, a mensagem que proferi hoje não foi fácil, não só para as pessoas que ouviram, mas também para mim, porque é fácil ser considerado fanático, é fácil ser considerado radical demais, mas tu disseste, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E eu quero negar-me a mim mesmo esta noite. Quem sabe há alguma coisa escondida no meu coração que não está bem. E eu peço que me mostres, porque diante do teu amor, diante dos pequenos detalhes e dos grandes detalhes da tua vida, diante da tua grande morte e grande ressurreição, diante da tua vinda que está para breve, que pode ser amanhã ou que pode ser hoje para mim, eu quero suplicar-te que me dês um coração completamente consagrado, convertido a ti pelo amor de Jesus. Também te peço que o dês a cada alma que se ajoelhou neste auditório ou lá em casa,
ou a cada alma que, não podendo ajoelhar-se, está neste momento com o seu coração contrito, a entregá-lo inteiramente nas tuas mãos. Senhor, vem tornar-nos um povo que aguarda a vinda de Jesus. Vem fazer de cada alma que ouve estas palavras ou que recebe esta mensagem uma pessoa que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Uma pessoa que está pronta para ver o seu Senhor regressar nas nuvens do céu e para quem o céu é mais importante, para quem as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas deste mundo. Muito obrigado, Senhor, por ouvires esta oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência, pela vossa força e coragem para ouvir e receber esta mensagem. Na próxima sexta-feira falaremos sobre este tema. Deus gosta de te ouvir. Sejas quem fores, estejas onde estiveres, podes sempre falar com Ele e Ele ouve, porque Ele te ama. Que Deus te abençoe, uma boa semana a todos e até sexta-feira, se Deus quiser.